Então, gente, olha só, a independência do México, ela não vai contemplar todas as camadas sociais. O que quer dizer com isso? O México, então, né, dependente economicamente falando da Espanha, questão da legislação, as leis eram impostas pelos espanhóis, então eles queriam se separar para quê? Para que pudessem ter uma organização própria, né, uma legislação própria. E aí esse era o desejo deles, o desejo de toda a população. Porém, nós vimos lá atrás, né, que quem esteve envolvido nesse processo de independência foi quem? Foi a igreja, foram os membros, né, da elite, da nobreza. E aí, quando o México torna-se independente da Espanha, vai continuar tendo um problema. Camponeses e indígenas, eles vão continuar à margem da sociedade, vão continuar na miséria. Um problema por quê? Porque do que vai adiantar então essa revolução se a camada menos beneficiada vai continuar na miséria? Então isso é um grande problema, vai ser um questionamento, portanto, dos camponeses, dos indígenas. Aí olha só, quando, portanto, o México torna-se independente da Espanha, quem vai assumir o poder vão ser os caudilhos, os fazendeiros, os grandes proprietários de terra, os poderosos da época. E aí, muitas das vezes, na grande maioria, vão utilizar da ditadura, vão impor a lei e a ordem, né, através daquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então os caudilhos, os poderosos é que chegaram ao poder. Aí olha só, o primeiro deles, né, o governo de Porfírio Dias, que vai de 1876 a 1911. Então vejam, 1876 a 1911. Ele fica um período enorme no poder. Isso quer dizer o quê? Que está ferindo aí a ideia da democracia, né? É um governo do qual esse senhor se perpetua durante muito tempo, fica muito tempo no poder. E olha o que ele faz. Ele cria, né, uma certa antipatia frente às camadas sociais. Por quê? Frente aos mexicanos, porque ele beneficia as empresas norte-americanas e inglesas a se instalarem ali naquele território. Como? Dando terreno para eles, né, o isentando de impostos. Existe uma frase que é a seguinte: pobre mexicanos, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Por conta dessa época e desse período que os mexicanos então se tornaram independentes, mas continuaram, a grande maioria da população continuou na miséria, né, continuou aí passando necessidade. Olha só, esse mesmo governante, Porfírio Dias, no século XIX, então, o que ele vai fazer? A extinção dos ejidos. O que era isso? Extinção dos ejidos. O que significa isso? Terra coletiva dos indígenas. Vai expulsar os indígenas ali das suas terras, mandar eles saírem dali, mas não vai arrumar um lugar para eles irem. Eles simplesmente perdem ali o seu local. Saem ali da sua terra. E vão para onde? Para lugar algum. Esse é o grande problema. Por quê? Porque aí ele cria a lei dos baldios. Vocês já devem ter ouvido falar aí a respeito de terreno baldio. O que é terreno baldio? São os terrenos que têm dono, mas não têm construção, estão ali desocupados. Aí ele fez uma lei para quê? Para que ninguém pudesse ocupar. Ele é que iria dizer quem poderia ou não ocupar esses terrenos. E adivinha quem que ocupou? As empresas norte-americanas e inglesas. Todos esses fatores, né, vão gerar uma insatisfação na população. Principalmente, então, nos camponeses, que eram a sua grande maioria nessa época. A maioria da população mexicana. Devido a esses fatos, vai ter início os movimentos sociais. Então, olha só, os líderes no campo desses movimentos sociais vão ser os seguintes: Francisco Pancha Villa e Emiliano Zapata. Francisco Pancha Villa e Emiliano Zapata vão liderar esses movimentos sociais no campo. Nas cidades também vai ter uma liderança, vai ter um movimento liderado por Francisco Madero. Madero, ele vai propor o seguinte: o voto tem que ser secreto, e aí vale ressaltar, fazer mais uma comparação, assim como no Brasil, na República Velha, no México, o voto era aberto. Existia também aquelas fraudes eleitorais, como no Brasil, aqui na República, o voto de cabresto. E Madero vai propor também uma legislação trabalhista. E claro que Madero, a princípio, então, vai ganhar
apoio da população, não resta dúvida. Só que olha só, em 1911 vai haver uma explosão da Revolução Mexicana. Por quê? Porque Porfírio Dias então ele não vai conseguir atender os anseios das camadas populares. Francisco Madero, que nós acabamos de ver, tinha as ideias, né, que poderiam ser concretizadas, que a ideia, além de defender a reforma agrária, nós vimos ali que ele defendia o voto secreto, legislações trabalhistas. Então, com a renúncia de Porfírio Dias, Francisco Madero vai assumir o poder. Francisco Madero, líder da população urbana. Porém, ele também vai ter um desgaste. Por quê? Porque ele governava de forma conservadorista. E aí, vai ser criado um plano que vai ter o nome de Plano Ayala. Através deste plano, Zapata, que era um líder camponês, que nós vimos, um dos líderes do campo, ele vai exigir a reforma agrária imediata. Reforma agrária, portanto, uma justa distribuição de terra para todos os mexicanos. E, obviamente, o que vai acontecer com Zapata? Ele vai cair nas graças da população. As ideias de Zapata vão ser defendidas pela população.